A Revolução dos Bichos é uma distopia. Um livro alegórico de George Orwell publicado em 17 de agosto de 1945, há 70 anos na Inglaterra. Ele reflete os acontecimentos que seguiram a Revolução Comunista em 1917 e, em consequência, a era stalinista da União Soviética. A obra é uma sátira e uma crítica contundente sobre o que acontece quando o grupo revolucionário chega ao poder na visão de Owen, e reflete muito bem alguns outros processos revolucionários em outros continentes ao longo da história moderna. Ficou curioso para entender sobre a Revolução dos Bichos? Fique conosco até o final, pois dividiremos esse vídeo em duas partes, sendo que na primeira explicaremos os personagens do livro em um contexto histórico e depois entraremos na resenha crítica sobre ele. Recomendamos que assista também a nossa resenha sobre 1984 de George Orwell e nosso último vídeo sobre Medo Líquido de Bauman. Esses dois vídeos vão te dar uma construção crítica do pensamento muito boa e vale a pena dedicar um tempinho conosco no canal. Se você ouviu as palavras Revolução Comunista e já pretende sair do vídeo por não gostar do posicionamento de esquerda, ou se você, sendo de esquerda, ao ouvir sátira sobre a Revolução Comunista e não quer nem saber do que se trata, eu peço calma. Fique até o final, nem que seja para expor o seu ponto de vista após o vídeo, para que seja debatido nos comentários. Revolução dos Bichos é uma novela alegórica escrita por George Orwell. A história é uma sátira política e representa as figuras históricas e políticas por meio de animais, que aqui estão alguns dos principais personagens com breves explicações. O primeiro deles, temos Napoleão, um javali, que representa Stalin. Ele se torna líder da fazenda após a Revolução, mas se corrompe ao longo do tempo, transformando-se naquele que ele mesmo diz combater. Bola de Neve é um porco que representa Trotsky. Ele é um líder intelectual que é expulso da fazenda de Napoleão e seus seguidores, passando a servir como inimigo invisível no jogo de manipulação dos demais animais, odiado por todos. Aqui lembra muito 1984, com um inimigo que ninguém sabe ao certo se existe ou não, com Goldstein e a confraria, mas em que o governo atribui toda a falha ou erro cometido pelo seu líder. Sansão é um cavalo que simboliza o trabalhador comum. Ele é leal, alienado e trabalhador, mas é explorado pelos líderes da fazenda e traído por Napoleão quando perde a sua força e capacidade de labor. Sansão é uma peça nas mãos do jogo de manipulação de Napoleão, sustentando as bases do governo e principalmente a vítima das ambições destes. Aqui, ele é representado como o operário e o camponês da Revolução de 1917 comunista na União Soviética. Outro personagem importante é Benjamin, um burro que representa a classe intelectual crítica. Ele é cético em relação à revolução e à liderança dos porcos, porém não é capaz de se mover contra ela. Prefere ser apenas um observador à distância dos eventos, se limitando a dizer que os burros vivem muito e que as coisas não costumam ser diferentes. Garganta é um porco que serve como propagandista de Napoleão. Ele manipula a verdade para manter sob controle os outros animais e é como se fosse o Ministério da Desinformação, responsável por manipular a opinião pública, exaltando as diretrizes transmitidas pela cúpula dos porcos. A base teórica da revolução é fornecida pelo velho Major, retratado como um porco ancião que inspira a revolução com seu discurso. Ele representa Karl Marx ou Vladimir Lenin. Basicamente, ele iniciou as ideias pelo qual Napoleão se apropria e dá um direcionamento além do ideológico. Mimosa, ela é uma vaca que simboliza o que são apegados às luxúrias da vida e não se importa com a política. Ela transparece ser uma das primeiras vítimas de Napoleão na fazenda ao sumir misteriosamente após tentar manter alguns mimos proibidos pelos camaradas escondidos. Seu desaparecimento é suspeito porque só temos no livro um discurso dos pombos explicando de forma fantasiosa o sumiço de Mimosa. A égua Quitéria é uma personagem importante do livro. Ela é uma fiel camarada, crê em Napoleão e sucumbe facilmente ao discurso dos porcos, sempre duvidando de sua própria memória. Vive em um conflito saudosista entre o que era para ser um movimento revolucionário e o que parece ter se transformado. Ela duvida, porém, está sempre tentando se convencer de que está tudo melhor do que era antes com Jones. Quitéria é o elo que liga o leitor às hipocrisias da revolução à medida que Napoleão se torna corrupto e começa a alterar as bases do animalismo pouco a pouco para se amoldar à sua postura autoritária e corrompida. O Sr. Jones e a Sra. Jones são os proprietários humanos da fazenda representando a classe dominante. Ele é derrubado e expulso na revolução. Já os cães de guarda formam um exército revolucionário de Napoleão, fruto de uma esperta jogada política. Basicamente, Napoleão retirou os 9 filhotes das cadelas que deram cria na fazenda sob o argumento de lhes dar uma melhor educação pessoalmente em seus aposentos, e secretamente os doutrinou para o seu propósito, tornando-os a força, os músculos e os dentes da Revolução de Napoleão. Moisés é um corvo que simboliza a religião e serve como uma forma de controle da população através da promessa de um paraíso distante, a montanha de açúcar em que todos os animais descansarão em paz após a morte. Inicialmente, ele serve a Jones,
Porém, após Napoleão estabelecer seu domínio, ele retorna e funciona como a distração para o sofrimento passado pelos bichos da fazenda. Napoleão não apoia diretamente a permanência de Moisés, mas mantém tolerância com ele, porque ele distrai a realidade dura da nova vida dos bichos da fazenda. A lebre e a gata representam diferentes tipos de oposição à revolução. A lebre é apática, enquanto a gata se esquiva dos conflitos e aproveita da revolução para tirar vantagem do discurso de camaradagem. Ela usa o sistema em seu benefício. É como os grupos que se assemelham com organizações criminosas, mas que apoiam a revolução, usando seu apoio para reforçar seu domínio faccionado e lucrativo. Frederick e Fulton, dois fazendeiros humanos que representam as potências estrangeiras e suas relações com a União Soviética, ora apoiando, ora inimigos, mas sempre buscando vantagem financeira na relação dúbia entre a granja dos bichos e entre os seus próprios interesses. Minimus é um porco-poeta que cria hinos e poemas para enaltecer Napoleão e o regime. Ele se torna a base da propaganda da criação intelectual do novo regime de Napoleão, glorificando e exaltando os feitos heróicos do ditador, criando canções e textinhos pegajosos de fácil assimilação para alienar a classe trabalhadora. Outros personagens centrais são as ovelhas. Elas funcionam como fiéis devotas de Napoleão. Elas são burras e não conseguem raciocinar, ou montar um pensamento crítico, mas são fervorosas e barulhentas, e sempre repetem o slogan da revolução para qualquer situação, como que negando a verdade dos fatos para aceitar qualquer fala proposta pelo regime, calando qualquer questionamento com gritos de apoio às ideias de Napoleão. As galinhas, assim como os cavalos, são a classe trabalhadora, sonhando com o louro da revolução, reacionárias e exploradas por Napoleão, sustentando as despesas do Estado com seus ovos e trabalhando até exaustão. Ao longo do livro, veremos outros personagens coadjuvantes que vão surgindo ao longo dos anos. A nova geração de animais, as quais já não lembro mais como era a época com Jones, mas, devido à ignorância que são submetidas, mantêm uma vida medíocre e reacionária aceitando tudo como banal. Eis que apenas os porcos são educados para assumir as rédeas da granja quando Napoleão partir. O ponto central aqui é que o Estado controla a educação e a narrativa dos eventos históricos, logo, o animalismo é bem trabalhado na mente dos animais. Bom, não é possível compreender a sátira, a Revolução dos Bichos, sem antes ter uma noção sobre a Revolução Comunista de 1917 na União Soviética. Na verdade, você provavelmente entenderá alguns aspectos da sátira. Mas, saber sobre isso deixa tudo mais cômico e mais interessante. É como se retirasse um véu descobrindo os jogos de metáforas de Owen. A Revolução Comunista de 1917, na Rússia, ocorreu em duas fases principais. A insatisfação generalizada com o governo autocrático do czar Nicolau II, protestos populares, greves e motins resultaram na abdicação do czar, encerrando a dinastia Romanov. Em outubro de 1917, o partido bolchevique liderado por Vladimir Lenin organizou um golpe de Estado em Petrogrado. Isso levou à criação do governo bolchevique sob o lema Paz, Pão e Terra, com a promessa de encerrar a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial e redistribuir terras e poder. Depois da Revolução, em outubro de 1917, Stalin desempenhou um papel importante na consolidação do governo comunista da Rússia, servindo em vários cargos de liderança no governo soviético e contribuindo para a consolidação da União Russo-Soviética. Após a morte de Lenin em 1924, Stalin emergiu como um dos principais contendores pelo poder dentro do Partido Comunista. Ele liderou uma facção que buscava consolidar o poder dentro do partido, derrotando seus principais oponentes, como Trotsky, Kamenev e Zinoviev. E dessa forma, buscou abrir o caminho para a industrialização e a coletivização na década de 30. Sob o governo de Stalin, a União Soviética passou por um período de industrialização maciça e coletivização agrária. Isso envolveu uma rápida expansão da indústria pesada e a transformação das fazendas camponesas em fazendas coletivas sob o controle do Estado. Essa política levaram a mudança significativa na economia e na sociedade soviética, mas também resultaram em fome, repressão e perseguições em massa, culminando na repressão política e no Grande Expurgo ainda na década de 30, que resultou em milhões de mortes e prisões. Por fim, Stalin consolidou seu controle total sobre o Partido Comunista e sobre o Estado, tornando-se o líder autoritário e, após a Segunda Guerra Mundial, também esteve envolvido nas negociações com os aliados, chamada de Guerra Fria, a qual formou o cenário geopolítico caótico que vemos hoje no Oriente Médio e na Ásia, principalmente entre os Estados Unidos, Rússia, China e os países estratégicos que contam com o apoio dessas nações. Sei que está com pressa para entrar na história, mas é importante essa introdução, bem como é importante que saiba um pouco sobre Trotsky e o que podemos enxergar como sendo bola de neve no livro. O trotskismo é uma ideologia de esquerda baseada nas reflexões de Trotsky sobre o marxismo e a Revolução Russa, caracterizado por sua ênfase na Revolução Permanente. Inclusive, é a base ideológica de partidos brasileiros como o PSOL, o PCdoB, o Movimento Revolucionário Socialista e a Corrente Socialista dos Trabalhadores, bem como os primórdios do Partido dos Trabalhadores e do PDT.
De acordo com Trotsky, a Revolução Comunista não deveria se limitar à União Soviética, mas se espalhar por outros países, particularmente aqueles sob a influência do capital estrangeiro. Ele via a classe operária como a vanguarda da mudança, incentivando a formação de partidos políticos e sindicatos para lutar por mais direitos. Se necessário, a violência era justificada para tomar o poder e a União Rússia-Soviética deveria apoiar essa nova revolução com seus recursos através de uma visão um pouco internacional. Trotsky promovia o internacionalismo, opondo-se ao nacionalismo de Stalin, resumindo a sua visão com a frase famosa: "O socialismo será mundial ou não será". Isso o colocou em desacordo com Stalin, que buscava focar na revolução dentro das fronteiras soviéticas. Trotsky tornou-se um crítico do Estado soviético construído por Stalin, destacando a burocratização como uma ameaça à revolução e à construção do socialismo. Trotsky também adotou uma visão diferente de Lenin em três aspectos principais: as alianças políticas, estruturas partidárias e etapas revolucionárias. Ele não apoiava a aliança com o movimento camponês, considerando-o reacionário, enquanto Lenin via como importante a participação dos camponeses. Além disso, Trotsky discordava da estrutura rígida do Partido Comunista, desejando que qualquer pessoa participasse sem aderir estritamente às ideias de esquerda. Por fim, ele rejeita a teoria das etapas na evolução, enquanto Lenin defendia a necessidade de uma fase democrática burguesa antes de avançar para o socialismo. Essa diferença levará à separação das duas correntes no marxismo, como o trotskismo, representado uma visão mais internacionalista. Quanto a Stalin, Trotsky tornou-se um opositor, e como ele já fora o comandante do Exército Vermelho, sua capacidade de comunicação e ideias progressistas deixou Stalin preocupado com uma possível ascensão frente ao movimento, o que levou a uma cisão no partido e a expulsão e perseguição de Trotsky, e os seus seguidores, obviamente, por Stalin. O único país que aceitou asilo político para Trotsky teria sido o México, mas, ainda assim, ele viria a ser assassinado a mando de Stalin. Agora que entendemos isso, estamos prontos para começar a resenhar a obra de Owen. O livro começa com o velho major, um porco barbudo cheio de ideias como Marx e de ordens como Lenin, bem como o intelectual Bola de Neve em devaneio trotskistas, e o truculento Napoleão, violento como Stalin. Esses três personagens são os elementos da vanguarda revolucionária. Os cães constituem seu exército particular, os demais animais compõem o povo cheio de esperança e de ilusões que irão se acabar aos poucos. Owen introduz a história dizendo que o Sr. Jones, proprietário da granja do solar, fechou o galinheiro à noite, mas estava bêbado demais para lembrar-se de fechar também as vigias. Tão logo apagou-se a luz do quarto, houve um grande alvoroço em todos os galpões da granja. O velho major era um porco que já se sagrara grande campeão na exposição, e tivera um sonho muito estranho na noite anterior, e desejava contá-lo aos outros animais. Por isso, havia combinado de encontrar-se no celeiro, assim que Jones se retirasse. Podemos interpretar o Major como sendo uma base ideológica da Revolução, ou seja, uma mistura de Marx e Lenin. O velho Major gozava de tão alto conceito na granja que todos estavam dispostos a perder uma hora de sono só para ouvi-lo. Todos os animais estavam presentes exceto Moisés, o corvo domesticado, que dormia fora num poleiro junto à porta dos fundos. Este corvo é claramente a igreja e a qual compunha o governo do czar Nicolau II. Assim, o Major limpou a garganta e começou: "Camaradas, já ouviste por certo algo a respeito estranho do sonho que tive a noite passada. Já vivi bastante, e muito tenho refletido na solidão de minha pocilga. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando, e os que podem trabalhar são forçados a fazerem até a última parcela de suas forças. No instante que nossa utilidade acaba, trucida-nos com hedionda crueldade. Nenhum animal na Inglaterra sabe o que é felicidade ou lazer após completar um ano de vida. Nenhum animal na Inglaterra é livre. A vida de um animal é feita de miséria e escravidão. Essa é a verdade nua e crua. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Não, camaradas, 1000 vezes não. O solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, ela pode oferecer alimentos em abundância e um número de animais muitíssimo maior do que o existente aqui. Só esta nossa fazenda comportaria uma dúzia de cavalos, umas 20 vacas, centenas de ovelhas, vivendo todos com muita dignidade que agora estão além de nossa imaginação. Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos. Desta forma, a resposta de todos os nossos problemas resume-se a uma só palavra: retire de cena o homem, e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. O homem é a única criatura que consome sem produzir, e mesmo assim é o senhor de todos os animais.
Põe-nos a trabalhar, dá-nos de volta o mínimo para evitar a inanição e fica com o restante. Praticamente, da noite para o dia poderíamos nos tornar-nos tão ricos e livres. Essa mensagem eu vos trago, camaradas. Revolução! Fixais isso para o resto de vossas curtas vidas e, sobretudo, transmite essa minha mensagem aos que virão depois de vós, para que as futuras gerações prossigam na luta até a vitória. E se vós disserem que os homens e os animais têm interesses comuns, de que a prosperidade de um é a prosperidade de outro, é tudo mentira. O homem não busca interesse que não só dele próprio. Que haja entre nós uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Camaradas, disse ele, eis aqui o ponto que precisa ser esclarecido. E as criaturas selvagens, tais como os ratos e os coelhos, serão nossos amigos ou nossos inimigos? Os ratos são camaradas? A votação foi realizada imediatamente. Embora a Bola de Neve tenha feito objeção, concluiu-se por esmagadora maioria de que os ratos eram camaradas. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo, e qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. O velho major continuou: mesmo quando o tenhais derrotado, evitai seus vícios. Animais nenhum deve morar e nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem fazer comércio. Todos os hábitos dos homens são maus. Jamais um animal deverá tiranizar outros animais. Todos os animais são iguais. E assim, o velho major limpou a garganta e começou a cantar. O canto levou os animais à mais extrema excitação. Antes do major chegar ao fim, já havia começado a cantar por conta própria em coro. Daí a 3 noites, faleceu o velho major tranquilamente durante o sono. Seu corpo foi enterrado no fundo do pomar. Durante os 3 meses seguintes, houve uma intensa atividade secreta. As palavras do major haviam dado uma perspectiva de vida inteiramente nova aos animais de maior inteligência. Não sabiam quanto teriam lugar a revolução prevista pelo major, mas percebiam claramente o dever de preparar-se para ela. A tarefa de instruir e organizar os outros recaiu naturalmente sobre os porcos, reconhecidamente os mais inteligentes entre os animais. Salientavam-se, entre eles, 2 jovens varão, Bola de Neve e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Napoleão era um grande javali, de aparência ameaçadora, o único da fazenda. Bola de Neve era mais ativo do que Napoleão, de palavras mais fáceis e mais imaginação, porém não gozava da mesma reputação quanto a solidez de caráter. O porquinho gordo, chamado de Garganta, que era assaz e persuasivo. Diziam que Garganta era capaz de convencer de que preto era branco. Esses 3 haviam organizado os ensinamentos do major num sistema de pensamento que deram o nome de animalismo. Alguns animais mencionaram o dever de lealdade para com Jones, fizeram comentários elementares do tipo: seu Jones nos alimenta, se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. Outros faziam perguntas como: que nos importa o que acontecerá daqui depois da nossa morte? Ou se essa revolução vai acontecer de qualquer maneira, qual diferença faz trabalharmos por ela ou não? A primeira pergunta que fizeram Bola de Neve foi: continuará havendo açúcar depois da revolução? Não, respondeu Bola de Neve firmemente. Não dispomos de meios para obter açúcar nessa fazenda. Além disso, não é necessário o açúcar, mas terá aveia e feno, o que quiser. E eu ainda poderei usar laços na crina? Perguntou Mimosa. Camarada, explicou Bola de Neve, essa fita que tanto estima são um distintivo da escravidão. Será que você não compreende que a liberdade vale mais do que laços de fita? Moisés, o bicho de estimação do Jones, era um espião linguarudo, mas também hábil na conversa. Afirmava que a existência de uma região misteriosa chamada Montanha de Açúcar, para onde iam os animais após a morte. Essa montanha estava situada em algum lugar do céu, pouco acima das nuvens. Os animais detestavam Moisés, porque viviam contando histórias e não trabalhavam. Porém, alguns acreditavam na montanha de açúcar e os porcos tiveram o grande trabalho de convencer de que tal lugar não existia. Os discípulos mais fiéis eram 2 cavalos de tração, Sansão e Quitéria. Ambos tinham enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si próprios. Todavia, aceitando que os porcos, como os professores, absorviam tudo quanto lhe era dito e passavam adiante para os outros animais por simples repetição. Jones fora no passado um patrão duro, porém eficiente. Agora estava em decadência. Desestimulado com a perda de dinheiro numa ação judicial, dera para beber bastante além do conveniente. Seus peões eram vadios e desonestos. O campo estava coberto de ervas daninhas. Os galpões necessitavam de telhas novas, as cercas estavam abandonadas e os animais andavam mal alimentados. Naquele dia, os animais ainda não haviam comido. Aquilo foi insuportável. Uma das vacas rebentou às chifradas o portão do depósito e os animais avançaram sobre o alimento. No instante,
Ele e seus homens estavam no depósito com chicotes nas mãos, batendo à torta direito. Isso ultrapassou tudo quanto os animais famintos podiam suportar. E assim, a situação fugiu do controle. Um minuto depois, os 5 voavam pela trilha rumo à estrada principal, com os bichos a persegui-los triunfantes. A mulher de Jones olhou pela janela do quarto, viu o que acontecia, reuniu às pressas alguns haveres dentro de uma bolsa de pano e escapuliu da grande por um outro caminho. Moisés levantou o voo do puleiro e bateu as asas atrás delas, grasnando ruidosamente. A revolução estava feita. Jones foi expulso e a granja do solar era deles. Em curto tempo, os bichos destruíram tudo quanto lhe recordava Jones. Napoleão conduziu-os de volta ao depósito de ferragem e serviu uma ração dupla de cereais para todo mundo, com os 2 biscoitos para cada cachorro. Depois de alguns instantes, porém, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta e os animais entraram. Em fila, caminhando com o maior cuidado para não derrubar nada. Andaram na ponta dos pés, de um aposento a outro, falando baixinho e olhando com certa reverência o luxo inacreditável. Quando desciam as escadas, deram por falta de mimosa. Voltando, descobriu-na no quarto principal. Havia apanhado no trocador da Sra. Jones um pedaço de fita azul e segurava-o contra a espádua, admirando-se no espelho. Repreenderam-na acerbadamente e saíram todos dali. Concordaram que nenhum animal jamais deveria habitar aquela casa. Pegou o pincel entre as juntas das patas, apagou o nome da granja do solar do travessão superior e em seu lugar escreveu Granja dos Bichos. Em seguida, resumiram os princípios do animalismo em 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos, que seriam agora escritos na parede, constituiriam a lei inalterável pela qual a granja dos bichos deveriam reger sua vida a partir daquele instante para sempre. Os mandamentos eram: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em camas, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, e todos os animais são iguais. As vacas que já haviam dado sinais de inquietação começaram a mugir. Havia 24 horas que não eram ordenhadas, e estavam com os úberes quase estourando. Em breve obtinham 5 baldes de um leite espumante e cremoso, que muitos bichos olharam com considerável interesse. O que vamos fazer com esse leite? Nós trataremos desse assunto depois. A colheita era mais importante, respondeu Napoleão. Quando voltaram à tardinha, notaram que o leite havia desaparecido, mas não sabiam que teria sido o culpado. Mas não sabiam quem teriam sido o culpado. Por vezes, a tarefa foi dura. Os cavalos conheciam cada palmo do terreno, os porcos não trabalhavam propriamente, mas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros. Donos de conhecimentos maiores, era natural que assumissem a liderança. Terminaram a colheita 2 dias antes do tempo que Jones e seus empregados normalmente levavam. Não houve qualquer desperdício e nenhum dos animais da granja roubou sequer uma bocada. Sansão era a admiração de todos. Já era trabalhador nos tempos de Jones. Agora, como que valia por 3. Fizeram um trato com um dos galos para ser chamado meia hora mais cedo do que os demais, todas as manhãs, e empregava esse tempo em trabalho voluntário no que parecesse ser mais necessário. Ninguém roubava, ninguém resmungava a respeito das ações, ninguém se esquivava ao trabalho, ou quase ninguém. É bem verdade que Mimosa não gostava de levantar cedo e costumava abandonar o trabalho antes dos demais. Outro comportamento estranho era do gato. Notou-se que ele nunca podia ser encontrado quando havia trabalho por fazer, e que, às vezes ou outra, era visto oferecendo alimento em suas mãos aos camaradas passarinhos, tentando convencê-los de que não lhes fariam mal, porque eram todos camaradas. O velho Benjamin, o burro que nada mudara após a Revolução, executava suas tarefas da mesma forma obstinadamente. Sobre a Revolução e seus resultados, não emitia qualquer opinião. Quando lhes perguntava se era mais feliz agora que Jones havia ido, respondia apenas: os burros vivem por muito tempo. Os outros animais aprenderam a votar, mas nunca conseguiam imaginar uma resolução por conta própria. Bola de Neve e Napoleão era sempre mais ativo nos debates. Porém, os dois nunca estavam de acordo. O potreiro situado além do pomar seria reservado para os animais aposentados. Houve uma agitada discussão a respeito da idade da aposentadoria para cada classe de animal. O porco reservara o depósito de ferramenta para a sede da direção. Depois de muito pensar, Bola de Neve declarou que na verdade os 7 mandamentos poderiam ser condensados numa única máxima, que era 4 pernas bom, 2 pernas ruins. Aí se continha, segundo diz ele, o princípio essencial do animalismo. Napoleão não tomou interesse algum pelos comitês de Bola de Neve. Dizia que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa em favor dos adultos. Napoleão tirou 9 filhotes de cachorro de suas mães, que nasceram há pouco tempo na fazenda, dizendo que ele próprio se responsabilizaria por sua educação. Levou-os para um sótão que podia ser atingido apenas por escada do depósito e os manteve em tal reclusão que o resto da fazenda logo se esqueceu de sua existência.
O mistério do que fazer com o leite logo se esclareceu. Seria misturado à comida dos porcos. Os bichos tinham certo de que as frutas deveriam ser distribuídas equitativamente, porém, chegou a ordem para que todas as frutas caídas fossem recolhidas e levadas para o depósito de ferramentas, para o consumo dos porcos. Alguns bichos murmuraram a respeito, mas foi inútil. Os porcos estavam todos de acordo sobre esse ponto. Até mesmo Bola de Neve e Napoleão. Garganta foi enviado aos outros para dar explicações e assim ele dissera: nosso único objetivo ao ingerir essas coisas é preservar a nossa saúde. O leite e a maçã está provado pela ciência, camaradas. Contém substâncias absolutamente necessárias à saúde dos porcos. Nós, os porcos, somos trabalhadores intelectuais. A organização e a direção desta granja repousam sobre nós. E por vossa causa que bebemos aquele leite e comemos aquelas maçãs. Todos os dias, Bola de Neve e Napoleão enviavam informações dos pombos com instruções de ministrar-se aos animais das granjas vizinhas, contar-lhes a história da Revolução e ensinar-lhes a melodia dos bichos da Inglaterra. Os pombos mencionados por George Orwell seria o Cominter, uma abreviação de Comunista Internacional, criada no período de 1930 pela União Soviética sob o governo de Stalin, conhecido como um meio para promover sua ideologia comunista e estabelecer relações com partidos comunistas em outros países. A Cominter atuou como uma organização internacional dedicada a coordenar e a promover a atividade comunista em todo o mundo. Embora não fosse um país no sentido tradicional, era um instrumento político importante para a União Soviética em suas relações com outros estados e partidos comunistas, sendo dissolvida em 1943 como parte de uma ação de boas intenções para os aliados da Segunda Guerra Mundial. No fundo, cada grande vizinho imaginava secretamente alguma forma de tirar vantagem do infortúnio de Jones. Era uma sorte que os proprietários das granjas adjacentes à dos bichos estivessem permanentemente em más relações. Todavia, ambos estavam assustados com a revolução da granja dos bichos e desejosos de prevenir que seus próprios animais tomassem maior conhecimento do assunto. De início, acharam graça na ideia dos bichos gerirem por si próprios uma granja. Mas, com o tempo passava e os animais evidentemente não definhavam, Frederick, referindo-se aos Estados Unidos, e Pilkington, à Inglaterra, mudaram o tom e começaram então a falar nas terríveis perversidades que estavam ocorrendo na granja dos bichos. Comentavam que os animais praticavam canibalismo, torturavam-se uns aos outros com ferraduras ou rubro, e tinham suas fêmeas em comum. Isso era o que adivinha do desrespeito às leis da natureza, diziam Frederick e Pilkington. Os humanos não podiam conter a raiva ao ouvirem essa canção, embora quisessem encará-la como simplesmente ridícula. Jones, os apoiadores da dinastia Romanov, e todos os seus homens, mais meia dúzia de outros homens de Foxwood, referindo-se aos Estados Unidos, e de Pinkfield, referindo-se à Inglaterra, haviam penetrado pela porteira das 5 barras e vinham subindo a trilha que conduzia à fazenda, todos armados de bastões, exceto Jones, que marchava à frente com uma espingarda à mão. Era evidente que uma tentativa de recuperar a granja, há muito isso era esperado, e os preparativos estavam feitos. Quando os homens chegaram perto das casas, Bola de Neve, como dissemos, Trotsky, líder do Exército Vermelho e admirado por muitos seguidores, lançou-se o primeiro ataque. E assim, poucos minutos após a invasão, os homens batiam em vergonhosa retirada pelos mesmos caminhos que vinham, e com uma multidão de gansos no seu encalço, bicando-lhe as pernas sem piedade. Símbolo da gloriosa revolução foram criados pelos porcos, o herói animal de primeira classe, que foi conferida ali mesmo a Bola de Neve e a Sansão, o cavalo que lutara bravamente. Consistia numa medalha de bronze para ser usada nos domingos e feriados, e criaram também o herói animal de segunda classe, conferida póstumamente à ovelha morta no confronto. Com o passar do inverno, Mimosa tornava-se mais inoportuna. Todas as manhãs atrasava-se para o trabalho e desculpava-se dizendo que dormira demais. A qualquer pretexto largava o trabalho e ia para o açude, à beira da qual permanecia admirando sua própria imagem refletida nas águas. Aqui percebemos um retrato da antiga elite russa que estava à deriva nas ideais da revolução. Boatos corriam sobre Mimosa e Quitéria teve uma ideia. Sem dizer nada a ninguém, foi à baia de Mimosa e virou a palha com o casco. Ali estavam escondidos um montinho de torrões de açúcar e vários noveiros de fitas de diversas cores. 3 dias mais tarde, Mimosa desapareceu. Durante algumas semanas ninguém teve notícia de seu paradeiro, até que os pombos trouxeram o informe de que havia visto na parte mais afastada de Wellington, coberta de luxos e mimos proibidos para o horror dos demais animais. Ficou acertado que os porcos, sendo manifestamente mais inteligentes do que os outros animais, decidiriam todas as questões referentes à política agrícola da granja, embora suas decisões devessem ser ratificadas pela votação da maioria. Essa combinação teria funcionado muito bem se não fosse a disputa entre Bola de Neve e Napoleão. Esses dois discordavam sobre todos os pontos em que a discordância era possível.
Nas reuniões, Bola de Neve frequentemente obtinha maioria, por seus discursos brilhantes, porém, Napoleão era melhor no apoio nos bastidores, durante os intervalos dos debates. E Napoleão obtinha êxito especial com as ovelhas, as quais tomavam-lhe partido. Bola de Neve estudara atentamente alguns números atrasados da revista O Agricultor, enquanto Napoleão não criava projetos próprios, mas diziam com toda a calma que os de Bola de Neve dariam em nada, e pareciam aguardar a sua oportunidade. Bola de Neve declarou seu local ideal para a construção de um moinho de vento, que poderia acionar um dínamo e suprir a necessidade de energia elétrica para toda a granja. Depois disso, dizia, os bichos economizariam tanta energia que seriam necessários apenas 3 dias de trabalho por semana, refletindo aqui as ideias de Trotsky e Lenin de um investimento industrial para a União Soviética e as ideias de progressão da revolução, com diálogo inclusive com uma fase democrático-burguesa com a transição para a construção do socialismo. Em poucas semanas, os planos de Bola de Neve para o moinho de vento estavam prontos. Apenas Napoleão permaneceu desinteressado. Havia se declarado contra o moinho de vento desde o início. Napoleão, por outro lado, argumentava que a grande necessidade do momento era aumentar a produção de alimentos e que morreriam de fome se perdessem tempo com o moinho de vento. Os animais dividiam-se em 2 facções que se alinhavam sob o slogan "Vote em Bola de Neve e na semana de 3 dias" e "Vote em Napoleão e na manjedoura cheia". Benjamin foi o único animal que não aderiu a nenhum dos lados. Além da disputa sobre o moinho de vento, havia um problema de defesa da granja. Como sempre, Bola de Neve e Napoleão não estavam de acordo. Segundo Napoleão, o que os animais deveriam fazer era conseguir armas de fogo e instruir-se no seu emprego. Bola de Neve achava que deveriam enviar mais e mais pombos e provocar a rebelião entre os bichos das outras granjas. Aqui percebemos claramente a ideia nacionalista de Stalin contra a ideia internacionalista de Trotsky, e um choque frontal e violento entre os dois. Os animais ouviram Napoleão, depois de Bola de Neve, e não chegavam à conclusão sobre quem tinha razão. A verdade é que estavam sempre de acordo com aquele que falava no momento. A reunião de domingo seguinte deveria ser posta em votação a questão de começar ou não o trabalho no moinho de vento. O debate, pré-votação, ferveu. Bola de Neve pôs-se de pé outra vez, então os bichos estavam quase igualmente divididos em suas simpatias. Mas, num instante de eloquência, Bola de Neve arrastou a todos. Com sentenças ardentes, pintou um quadro de como poderia ser a granja dos bichos quando o trabalho sórdido fosse sacudido de sobre os ombros de todos. Porém, exatamente nesse momento, Napoleão levantou-se e, dando uma estralada olhadela de viés para a Bola de Neve, soltou um guincho estridente que ninguém havia ouvido antes. Ouviu-se um terrível ladrido lá fora e 9 cães enormes usando coleira com grandes taxas de bronze entraram latindo no celeiro. Jogaram-se sobre Bola de Neve, que saltou do lugar onde estava, mal a tempo de escapar daquelas presas. Num instante, saiu à porta fora com os cães em seu encalço. Espantados e aterrorizados demais para falar, os bichos amontoaram-se na porta para observar a caçada. Bola de Neve corria pelo campo em direção à estrada, como só um porco sabe correr, mas os cachorros se aproximavam. De repente, ele caiu e pareceu que o apanharia, mas levantou-se outra vez e correu como um desesperado. E assim, ganhara algumas polegadas, enfiou-se por um buraco da sebe e sumiu. Calados e aterrorizados, os animais voltaram furtivamente para dentro do celeiro. Logo, chegaram os cachorros latindo. A princípio, ninguém podia imaginar de onde tinham vindo aquelas criaturas, mas o mistério logo se aclarou. Eram os cachorros que Napoleão havia tomado às mães e criado secretamente. Permaneceram junto a Napoleão e notou-se que sacudiam a cauda para ele, da mesma maneira como os outros cachorros costumavam fazer para Jones. Assim, temos aqui o grande golpe de Stalin, o qual nos bastidores coordenou a construção da poderosa aliança política-militar para dominar o partido e conseguir expulsar os trotskistas. Napoleão, com os cachorros a segui-lo, subiu para o estrado de onde o major fizera o discurso. Anunciou que daquele momento em diante terminariam as reuniões dos domingos de manhã. Para o futuro, todos os problemas relacionados ao funcionamento da granja seriam resolvidos por uma comissão de porcos, presididas por ele, e que se reuniria em particular e depois comunicaria suas decisões aos demais. Os animais continuaram a reunir-se aos domingos para saudar a bandeira, cantar bichos da Inglaterra e receber ordens da semana. Não haveria debates. 4 jovens porcos castrados colocados na primeira fila soltaram altos guinchos de protesto e levantaram-se falando a um só tempo. Mas os cachorros juntos de Napoleão soltaram um rosnado fundo e ameaçador e os porcos calaram-se sentando-se de novo. Aí estrondaram as ovelhas um formidável balido de 4 pernas bom, 2 patas ruim, que durou cerca de um quarto de hora, acabando com qualquer hipótese de discussão. Garganta então ficou responsável por pintar a justificativa para a expulsão de Bola de Neve e a medida tão autoritária por parte de Napoleão, e assim começou seu discurso. Camaradas, disse, tenho certeza de que cada animal compreende o sacrifício que o camarada Napoleão faz ao tomar sobre seus ombros mais esse trabalho. Não penseis, camaradas, que a liderança seja um prazer.
Pelo contrário, é uma enorme e pesada responsabilidade. Ninguém mais que o camarada Napoleão crê firmemente que todos os bichos são iguais. Feliz seria ele se pudesse deixar-vos tomar decisões por vossa própria vontade, mas às vezes poderíamos tomar decisões erradas, camaradas. Então, onde iríamos parar? Suponhamos que tivéssemos decidido seguir Bola de Neve com suas miragens de moinho de vento logo. Logo Bola de Neve que, como sabemos agora, não passa de um criminoso. Ele lutou bravamente na batalha do estábulo, disse alguém. Bravura não basta, respondeu Garganta. A lealdade e a obediência são mais importantes. E quanto à batalha dos estábulos, acredito, o tempo virá em que verificaremos que o papel de Bola de Neve foi um tanto exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina férrea. Este é o lema para os dias que correm. Um passo em falso e o inimigo estará sobre nós. Por certo, camaradas, não quereis Jones de volta, hein? Uma vez mais, esse argumento era irrespondível. Sansão, que já tivera tempo de pensar, expressou o sentimento geral. Se é o que diz o camarada Napoleão, deve estar certo. Daí por diante, Sansão adotou a máxima Napoleão tem sempre razão, acrescentando-se ao seu lema particular, trabalharei mais ainda. Após hastearmos a bandeira, os animais deveriam desfilar reverentemente perante a caveira antes de entrar no celeiro. Era o início de toda uma construção simbólica e alienante para manter o sentimento nacional fervendo na veia comunista da União Soviética. Napoleão, um garganta e outro porco chamado Minimus, dono de notável talento para compor canções e poemas, abolotavam-se sempre à parte fronteira da plataforma, os nobres cachorros em semicírculo ao redor deles e os outros porcos atrás. Napoleão lia as ordens da semana num áspero estilo militar. Após cantarem uma única vez o Bichos da Inglaterra, os animais se dispersavam. No terceiro domingo, após a expulsão de Bola de Neve, os bichos ficaram um tanto surpresos ao ouvirem Napoleão anunciar que o moinho de vento seria, afinal de contas, construído. Uma comissão especial de porcos trabalhara neles durante 3 últimas semanas. A construção do moinho de vento, com vários outros melhoramentos, deveria levar 2 anos. Garganta explicou aos outros bichos, em particular, que Napoleão nunca fora contra a construção do moinho de vento. Pelo contrário, ele é que advogara a ideia desde o início. E o plano que Bola de Neve havia desenhado no assoalho, no galpão, nas incubadoras, fora, na realidade, roubado entre os papéis de Napoleão. O moinho de vento era, em verdade, a criação do próprio Napoleão. Durante o ano inteiro os bichos trabalharam feitos escravos, mas trabalharam felizes. Não mediam esforços ou sacrifícios, cientes de que tudo quanto fizessem reverteria em benefício deles próprios e de sua espécie. Por toda a primavera e verão enfrentaram uma semana de 60 horas de trabalho, e em agosto Napoleão fez saber que haveria trabalho também aos domingos. Esse trabalho era estritamente voluntário, porém, o bicho que não aceitasse teria sua ração diminuída pela metade. Mesmo assim, ficou alguma coisa por fazer. A colheita foi um pouco menor do que do ano anterior, e 2 das lavouras que deveriam receber mandioca no início do verão não foram plantadas por não ter sido possível ará-las a tempo. A construção do moinho de vento apresentou dificuldades imprevistas. Quitéria às vezes recomendava-lhe que tivessem cuidado e não se esforçassem demais, mas Sansão não lhe dava ouvido. Pediu a um dos galos que o acordasse 3/4 de horas mais cedo pela manhã. Os bichos não passaram muito mal naquele inverno, mau grado da dureza do trabalho. Não obstante, à medida que o verão passava, começou a fazer sentir alguma escassez imprevista. Houve falta de coisas que não podiam ser fabricadas na granja. Mais tarde, faltaram também sementes, adubos artificiais, além de vários tipos de ferramentas e finalmente a maquinaria para o moinho de vento. Como obter tudo isso, ninguém conseguia imaginar. Um domingo de manhã, quando os bichos se reuniram para receber as ordens, Napoleão anunciou sua decisão que acertava uma nova política. A partir daquele dia, a granja dos bichos passaria a comerciar com as granjas vizinhas. Naturalmente, sem qualquer objetivo de lucro, mas com o fito único de obter algumas mercadorias urgentes e necessárias. Ele estava tratando da venda de uma grande meda de feno e de parte da safra de trigo daquele ano. Mais tarde, caso fosse necessário mais dinheiro, esse teria de ser obtido com a venda de ovos para os quais sempre havia mercado em Wellington. Nunca realizar quaisquer contato com os seres humanos. Nunca fazer comércio. Jamais utilizar dinheiro. Essas coisas não estavam entre as primeiras resoluções passadas naquela formidável reunião inicial, se questionaram os bichos da granja. Porém, Garganta, ou seja, o porta-voz, a imprensa controlada pelo governo, que assim podemos dizer, procurou logo de trazer explicações sobre tal decisão, informando que Napoleão pretendia tomar sobre seus ombros toda essa carga. Um certo Sr. Whymper, que era procurador de Wellington, concordara em atuar como intermediário entre a granja dos bichos e os humanos. E lhes assegurou que tal resolução contra o engajamento no comércio e o uso de dinheiro jamais fora aprovada, aliás, nem sequer apresentada. Provavelmente esse procurador, que se refere a Owen, seja Max Livinov.
um democrata soviético que serviu como comissário do povo para os negócios estrangeiros da União Soviética entre 1930 e 1939. Ele desempenhou um papel importante na diplomacia soviética durante o período entre as duas guerras mundiais e nas negociações comerciais e acordos entre a União Soviética e outras nações, incluindo Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Vocês estão certos de que não sonharam com isso? Afirmou Garganta, continuando. Existe algum registro dessa resolução? Está escrito em algum lugar? E uma vez que realmente não existia escrito nada parecido com isso, os animais se convenceram do seu engano. As relações com o gênero humano andavam bem diferentes. Os humanos não odiavam menos a Granja dos Bichos, agora que ela prosperava. Na realidade, odiavam-no mais do que nunca. Até agora, exceto por intermédio de Whymper, nenhum contato houvera entre a Granja dos Bichos e o mundo exterior, mas já circulavam insistentes boatos de que Napoleão estava por chegar a um decisivo acordo de negócios, ora com Pilkington, em Foxwood, e ora com Frederick, em Pinksfield. Foi mais ou menos por essa época que os porcos de repente mudaram-se para a Casa Grande, onde fixaram residência. Era absolutamente necessário que os porcos, disse eles, sendo o cérebro da granja, tivesse um lugar calmo onde trabalhar. Mesmo assim, alguns animais se aborreceram ao ouvir que alguns dos porcos não só faziam as refeições na cozinha, como utilizavam a sala como local de recreação e ainda dormiam nas camas. Quitéria, que tinha a impressão de se lembrar-se de uma lei específica contra camas, foi chamar Maricota. Maricota pediu a ela: leia para mim, por favor. O quarto mandamento. Não diz que qualquer coisa a respeito de nunca dormir em camas? Com alguma dificuldade, Maricota soletrou o mandamento. Diz que nenhum animal dormirá em camas com lençóis. Quitéria não se recordava dessa menção aos lençóis no quarto mandamento, mas, se estava escrito na parede, devia haver. Garganta, que por acaso passava neste momento acompanhando os dois cachorros, colocou todo o assunto na perspectiva adequada. Vocês não supunham por certo que houvesse uma lei contra camas, não é? A cama é meramente o lugar onde se dorme. Vendo bem, um monte de palha no estábulo é uma cama. A lei era contra os lençóis, que são uma invenção humana. Nós retiramos lençóis das camas da casa e dormimos entre os cobertores. E quando se anunciou alguns dias depois que os porcos passariam a levantar-se de manhã 1 hora mais tarde do que os outros bichos, ninguém se queixou disso também. Ao chegar o outono, os animais andavam cansados, mas felizes. Haviam tido um ano difícil e, após a venda de uma parte da safra de feno e de trigo, os estoques para o inverno não eram lá muito abundantes, mas os moinhos de vento compensavam tudo. Porém, houve uma noite em que a tormenta foi tão forte que os galpões da granja tremeram na base e várias telhas do celeiro foram arrancadas. E uma visão terrível se apresentava aos seus olhos. O moinho de vento estava em ruínas. Napoleão andava lentamente de um lado para o outro em silêncio, ocasionalmente farejando o chão aqui e ali. Até que, camaradas, disse lentamente, quem é o responsável por isto? Vocês sabem quem foi o inimigo que na calada da noite destruiu o nosso moinho de vento? Bola de Neve, rugiu violentamente com a voz de trovão. Bola de Neve foi o autor disto. Pronuncio a sentença de morte para Bola de Neve. Darei uma medalha Herói Animal segunda classe e meio balde de maçãs ao animal que lhes fizer justiça. Um balde inteiro a quem o capturar vivo. Não percamos tempos, camaradas, brandou Napoleão. Depois de examinar detidamente as pegadas, temos muito trabalho a fazer pela frente. Mostremos a esse traidor miserável que ele não pode desfazer nosso trabalho assim tão facilmente. Lembre-se, camaradas, não deve haver modificação em nossos planos. Serão cumpridas à risca. Para a frente, camaradas. Viva o moinho de vento. Viva a Granja dos Bichos. As semanas se passaram e aquele inverno foi horrível. Algum processo se conseguiu depois, no tempo gelado e seco que se seguiu, mas foi um trabalho cruel e os animais já não realizavam com a mesma esperança de antes. Garganta fazia excelentes discursos sobre a alegria e a dignidade do trabalho, mas os animais encontravam-se em maior inspiração na força de Sansão e nos seus indecifráveis brados: trabalharei mais ainda. Em janeiro, a comida diminuiu. A ração de milho foi drasticamente reduzida e anunciou-se que uma ração extra de batata seria entregue em seu lugar. Descobriu-se então que a maior parte da colheita de batata estava congelada nas pilhas, não suficientemente protegidas. Moles e descoradas, poucas continuavam comestíveis. Durante dias seguidos, os bichos não tiveram senão palha e beterraba para comer. Os humanos andavam renovando mentiras sobre a granja dos bichos. Mais uma vez, se dizia que os bichos morriam de fome e doença, e assim, Napoleão resolveu utilizar o Sr. Whymper para divulgar a impressão contrária. Até então, os animais tinham tido muito pouco ou nenhum contato com Whymper em suas visitas semanais. Agora, entretanto, alguns bichos selecionados, principalmente as ovelhas, foram instruídos para comentarem casualmente, mas de forma bem audível, o fato de terem sido aumentadas as rações.
Napoleão deu ordem para que as tulhas de depósito que estavam quase vazias fossem recheadas de areia quase até a boca, e depois de completá-las com cereais e farinha. Um pretexto qualquer, o ímper foi conduzido através do depósito e pôde dar uma olhada nas tulhas. Não obstante, no fim de janeiro, tornou-se positiva a necessidade de conseguir mais cereais em alguns lugares. Naqueles dias, Napoleão raramente apareceu em público, passando o tempo todo no casarão, guardado por um cão mal encarado na cada porta de entrada. Certa manhã de domingo, Garganta anunciou que as galinhas que recentemente haviam começado a pôr deveriam entregar-lhe seus ovos, pois Napoleão assinara por intermédio de Whymper um contrato de fornecimento de 400 ovos por semana. O preço destes pagaria os cereais e a farinha bastante para manter a granja até que chegasse o verão e as condições de tempo melhorassem. Como preparavam suas ninhadas de ovos para chocarem na primavera, protestaram dizendo que tomar-lhe os ovos agora era um crime. Pela primeira vez, desde a expulsão de Jones, aconteceu algo parecido com uma rebelião. Napoleão agiu rápido e implacavelmente. Cortou a ração das galinhas e decretou que o bicho que fosse apanhado dando a elas um grão sequer de alimento seria condenado à morte. Os cachorros fiscalizavam a execução da ordem. As galinhas resistiram por 5 dias. Depois capitularam e voltaram para os ninhos. 9 haviam morrido. Seus corpos foram enterrados no pomar. E segundo se disse, a causa da morte foi cocidiose, causada por um parasita. Whymper aconselhara Napoleão a vender um monte de madeira feita há 10 anos atrás, e que se encontrava no pátio, pois tanto Pilkington como Frederick desejavam comprá-las, e Napoleão sinalizou positivamente para a ideia. Subitamente, no início da primavera, descobriu-se um fato delirante e alarmante. Bola de Neve estava frequentando a granja à noite secretamente. Os bichos ficaram tão preocupados que mal podiam dormir em seus estábulos. Todas as noites diziam que ele se esgueirava nas sombras e perpetrava um sem número de maldades. Roubava milho, entornava balde de leite, quebrava ovos. Sempre que algo errado aparecia, o culpado era Bola de Neve. Uma janela quebrada, um dreno entupido e alguém com certeza diria: Bola de Neve vieram à noite e fizeram. E assim, seguiram. Os ratos que incomodaram muito durante o inverno foram taxados como aliados de Bola de Neve. Neste ponto aqui, quero introduzir uma opinião pessoal minha, mas acho muito válida. Os ratos, no início da Revolução, foram aceitos como camaradas, embora considerados bichos selvagens, e posteriormente, Napoleão mudou de ideia e condena os ratos como inimigos acusados de apoiar Bola de Neve. Na minha opinião, os ratos seriam a Iugoslávia, pois eles inicialmente mantiveram relações amigáveis com Stalin. No entanto, essas relações se deterioraram ao longo do tempo devido a uma série de fatores, incluindo disputas ideológicas, rivalidades e de liderança, questões de política externa. E em 1948, a Iugoslávia foi expulsa do Cominfor, que era uma organização internacional de partidos comunistas controlados pela União Soviética. E essa ação representou uma ruptura oficial entre a União Soviética e a Iugoslávia. Depois deste evento, Napoleão decretou uma ampla investigação sobre as atividades de Bola de Neve. Camaradas, gritou, fazendo tracejos nervosos. Descobrimos uma coisa pavorosa. Bola de Neve vendeu-se para Frederick. Aqui, transpondo para o evento histórico, podemos afirmar sobre o exílio de Trotsky para a América do Norte no México. Seguindo a fala de Napoleão, ele continua. Bola de Neve vendeu-se a Frederick na granja de Filksfield, e que neste momento, mesmo instante, está planejando atacar-nos e tomar a nossa granja. Bola de Neve será o guia quando o ataque começar. Bola de Neve é aliado de Jones desde o início, foi o tempo todo agente de Jones. Os bichos ouviram estupefatos, isso era um crime muitíssimo maior do que destruir o moinho de vento. Até Sansão, que raras vezes fazia perguntas, ficou confuso. Não acredito, disse. Bola de Neve lutou bravamente na batalha do estábulo. Esse foi o nosso erro, camaradas. Pois agora sabemos e está tudo escrito nos documentos encontrados. Havia a combinação de Bola de Neve de dar o sinal de retirada no momento crítico e abandonar o terreno ao inimigo. Ele quase conseguiu isso. Posso dizer até que teria conseguido, se não fosse o nosso heróico líder, o camarada Napoleão. O camarada Napoleão surgiu proferindo um brado de morte à humanidade e fincou os dentes na perna de Jones. Por certo que vocês se lembram disso, não é, camaradas? Sansão, porém, ainda permanecia um tanto contrafeito. Eu acredito que Bola de Neve fosse um traidor desde o começo. Disse por fim. Porém, todos notaram a olhadela que Napoleão deu para Sansão, com seus olhos maltreiros. Depois, virou-se para ir embora, mas se deteve e acrescentou de maneira impressionante. Alerta a todos os animais da fazenda, que mantenham os olhos bem abertos. Temos motivo para acreditar que alguns dos agentes secretos de Bola de Neve estão ocultos entre nós nesse momento.
4 dias depois, à tardinha, Napoleão mandou que os bichos se reunissem no pátio. Quando todos haviam comparecido, Napoleão emergiu do casarão, ostentando ambas de suas medalhas com seus 9 cachorros fazendo demonstração à sua volta e saltando rosnando que causavam calafrios nas espinhas dos animais. Napoleão parou e dirigiu um olhar severo à assistência. Depois, deu um guincho estridente. Imediatamente os cachorros avançaram e pegaram 4 porcos pelas orelhas e arrastaram a guinchar de dor e terror até os pés de Napoleão. O gosto de sangue pareceu enlouquecer os cachorros. Para surpresa de todos, 3 deles lançaram-se sobre Sansão. Este reagiu com um pataço que pegou um dos cachorros ainda no ar, jogando ao solo. Sansão olhou para Napoleão para saber se deveria liquidar o cachorro ou deixá-lo ir. Napoleão pareceu mudar de ideia e rispidamente ordenou a Sansão que o soltasse. Eram os mesmos que haviam protestado quando Napoleão abolira as reuniões dominicais. Confessaram ter realizado contatos secretos com Bola de Neve desde o dia de sua expulsão e havia colaborado com ele para a destruição do moinho de vento. Confessaram ainda que também haviam comprometido com ele a entregar a Granja dos Bichos a Frederick. A fim da confissão, os cachorros estraçalharam-lhes a garganta e com a voz terrível Napoleão perguntou se algum outro animal tinha qualquer coisa a confessar. As 3 galinhas que haviam liderado a tentativa de reação a respeito dos ovos aproximaram-se e declararam que Bola de Neve lhes apareceram em sonho, instigando-a a desobedecerem às ordens de Napoleão. Também foram degoladas. Foram mortas ali mesmo, e assim prosseguiu a sessão de confissões e execuções, até haver um montão de cadáveres aos pés de Napoleão, e no ar de um pesado cheiro de sangue, coisa que não sucedia desde a expulsão de Jones. Quando tudo acabou, os bichos sobreviventes, com exceção dos porcos e dos cachorros, retiraram-se furtivamente, trêmulos e angustiados. Jones deixara a fazenda. Até aquele dia nenhum animal matara outro animal, nem sequer um rato fora morto. Procurando aquecer uns aos outros, Quitéria, Maricota, Benjamin, as vacas, as ovelhas e todos os bandos de gansos, galinhas, todos eles, afinal, exceto o gato, que desaparecera de repente ao chegar a ordem de Napoleão para a reunião. Como dissemos anteriormente, o gato representa uma classe privilegiada e as organizações e pessoas que buscam apenas o próprio interesse, muitas vezes às custas dos outros, sejam por meio da corrupção ou pela prática de crimes, mas que contam com uma relação de conveniência e amistosa com esses regimes autoritários ou totalitários. Sansão permanecia em pé, andava impaciente, sem conseguir assimilar tudo. Finalmente disse: "Não entendo. Nunca pensei que coisa assim pudesse acontecer em nossa granja. Deve ser o resultado de alguma falha nossa. A solução que vejo é trabalhar mais ainda. Daqui por diante, vou levantar 1 hora mais cedo." Olhando para a encosta na colina, Quitéria ficou com os olhos cheios de água. Se pudesse exprimir seu pensamento, diria que aquilo não era bem o que pretendia ao se lançar anos atrás, ao trabalho de derrubar o gênero humano. Em vez disso, não podiam compreender por que haviam chegado a época em que ninguém ousava dizer o que pensava, em que cachorros rosnantes e malignos perambulavam por toda parte, e a gente era obrigada a ver camaradas feitos em pedaços após confessarem crimes mais horríveis. Acontecesse o que acontecesse, ela permaneceria fiel, trabalharia bastante, cumpriria as ordens recebidas e aceitaria a liderança de Napoleão. Este era justamente o papel da classe operária e dos camponeses que por muito tempo havia se juntado contra o czar. Mas agora viu-se perdida e sem forças em um regime ainda pior e angustiante, restando apenas seguir as ordens e manter-se quieto sem se quisesse viver. Este período, narrado por Orwell, representa a repressão política do Grande Expurgo na década de 30, em que, sob o regime de Stalin, houve uma repressão brutal contra opositores políticos, intelectuais e qualquer um considerado como ameaça ao governo. Isso culminou no Grande Expurgo, uma campanha de repressão política que resultou em milhões de mortes e prisões. Outros animais, sentados em volta de Quitéria, foram aderindo e cantaram a canção 3 vezes, bem na melodia mais lenta e tristemente como nunca haviam cantado antes. Mal havia terminado de cantar a 3ª vez, apareceu Garganta, seguida de 2 cachorros com ar de quem tem coisa mais importante a dizer. Anunciou que, por decreto especial do camarada Napoleão, a canção Bicho da Inglaterra fora abolida. Daquele momento em diante, era proibido cantá-la. "Por que?", exclamou Maricota. "Não há necessidade, camaradas", respondeu Garganta inflexivelmente. Bichos da Inglaterra era a canção da Revolução, mas a Revolução agora está concluída, e a execução dos traidores, hoje à tarde, foi o ato final. Em Bichos da Inglaterra expressávamos nossos anseios por uma sociedade melhor, no porvir. Ora, essa sociedade já foi instituída. Evidentemente, o hino não tem mais valor algum. Em seu lugar, Minimus, o poeta, compusera outra canção que começava dizendo: Granja dos bichos, jamais te farão mal. E isto passou a ser cantado todos os domingos após o hasteamento da bandeira.
O sexto mandamento rezava: nenhum animal matará outro animal. Embora ninguém o mencionasse ao alcance dos ouvidos dos porcos e dos cachorros, parecia-lhes que a matança ocorrida não se ajustava muito bem com isso. Aristóteles para Quitéria o sexto mandamento e ele dizia: nenhum animal matará outro animal sem motivo. E de uma outra maneira, as duas últimas palavras haviam escapado à memória dos bichos. Logo, o sexto mandamento não fora violado. Sim, pois evidentemente havia boas razões para matar os traidores que se haviam aliado à Bola de Neve. Os bichos, embora não falassem abertamente, tinham a sensação de que estavam trabalhando mais do que no tempo de Jones, sem se alimentar melhores do que na época. Nos domingos de manhã, Garganta, segurando uma comprida folha de papel, lia para eles as relações de estatísticas comprobatórias de que a produção de todas as classes de gêneros alimentícios aumentara 200, 300%. Os bichos não viam razão para desacreditá-lo, especialmente porque já não conseguiam lembrar-se com clareza das exatas condições de antes da Revolução. Mesmo assim, dias haviam em que preferiam ter menos estatísticas e mais comida. Napoleão não era visto em público mais do que uma vez a cada 15 dias, e quando aparecia era acompanhado não só pela sua matilha de cães, mas também por um ganizé preto que marchava à sua frente, atuando como arauto, soltando um cocoricó antes de cada fala de Napoleão. Ele habitava um apartamento separado dos demais, fazia as refeições sozinhos, com 2 cachorros para servi-los, e comia no serviço de jantar de porcelana da cristaleira da casa. Agora, já não mencionava Napoleão como Napoleão simplesmente, referiam-se a ele de maneira formal, como nosso líder, camarada Napoleão. E os porcos gostavam de inventar para ele títulos tais como pai de todos os bichos, terror da humanidade, protetor dos aspricos. Seus discursos, com lágrimas rolando pelos focinhos, falava da sabedoria de Napoleão, da bondade de seu coração, do profundo amor que devotava aos animais de todos os lugares. Tornava-se usual atribuir a Napoleão o crédito de todos os êxitos e todos os golpes de sorte. Frequentemente, uma galinha comentava para outra, sob a orientação do nosso líder, o camarada Napoleão, pôs 5 ovos em 6 dias. As 2 vacas bebendo juntas no açude exclamarem: graças à liderança do camarada Napoleão, que gosto bom tem esta água. Napoleão aprovou um poema intitulado O Camarada Napoleão, composto por mínimos, e esse poema foi escrito no grande celeiro na parede oposta ao do que estavam os 7 mandamentos, e sobre ele foi colocado um retrato de Napoleão de perfil feito por Garganta. Enquanto isso, por intermédio de Whymper, Napoleão envolveu-se em uma negociação complicadíssima com Frederick e com Pynchon. Em meio ao verão, ocorreu entre os animais a notícia alarmante de que 3 galinhas se haviam apresentado confessando que, instigadas por Bola de Neve, haviam conspirado para assassinar Napoleão. 4 cachorros passaram a montar uma guarda junto à casa e durante a noite, e um a cada canto, e um jovem porco de nome Rosito recebeu a tarefa de provar a comida para evitar que ele fosse envenenado. Foi anunciado que Napoleão acertava vender as pilhas de madeira ao Sr. Pilkington e assinar também um acordo regular para a troca de certos produtos entre a Grande dos Bichos e Foxwood. Diante disso, crescia o sentimento de ódio em relação a Frederick. Certo domingo de manhã, Napoleão apareceu no celeiro e declarou que jamais, em tempo algum, admitiria vender as pilhas de madeira a Frederick. Considerava-o abaixo de sua dignidade. Disse não fazer negócios com patife daquela espécie. Os pombos, que continuavam a espalhar as mensagens da Revolução, foram proibidos de pôr os pés em qualquer ponto de Foxwood, e receberam a ordem de modificar o seu slogan de morte à humanidade para morte a Frederick. A lavoura de trigo estava cheio de joio, e descobriram-se que Bola de Neve havia misturado semente de joio às de trigo. Um ganso que tomara parte no feito confessou sua culpa à Garganta e suicidou-se. Ficaram sabendo também que Bola de Neve jamais havia recebido, como pensavam muitos até então, a comenda de herói animal primeira classe. Era apenas uma lenda criada um tempo depois da Batalha dos Estábulos pelo próprio Bola de Neve. Meses depois, um trabalho árduo, Napoleão, em pessoa acompanhado dos seus cachorros e do seu ganizé, veio inspecionar o trabalho concluído e congratulou-se com os animais pelo feito e anunciou que o moinho se chamaria o Moinho Napoleão. E ficaram abobados de surpresa quando Napoleão comentou ter vendido a madeira a Frederick. No dia seguinte, os caminhões de Frederick chegariam para o carregamento. Durante todo o período de aparente amizade com Pynchon, Napoleão na realidade negociava um acordo secreto com Frederick. Todas as relações com Foxwood foram cortadas e enviadas a Pynchon mensagens insultosas. Os pombos receberam ordem de não pousar mais na granja de Pinkfield e mudaram o slogan de morte a Frederick para morte a Pynchon. Ao mesmo tempo, Napoleão assegurou a todos que as histórias sobre o iminente ataque à Grande dos Bichos eram inteiramente falsas e que os boatos a respeito da crueldade de Frederick para com os animais eram muito exagerados, coisas do Bola de Neve e seus agentes. Napoleão recostou-se numa cama de palha com o dinheiro ao seu lado e cuidadosamente empilhado numa travessa da cozinha da casa grande.
Os animais passavam lentamente em fila e cada um olhava o tempo que quisesse. 3 dias mais tarde, houve um Deus nos acuda. O ímper, branco como cera, chegou afobado em sua bicicleta. As notas eram falsas. Frederick levara a madeira de graça. Napoleão imediatamente chamou os animais e, com vozeirão de arrepiar, proclamou a sentença de morte contra Frederick. E, ao ser capturado, disse Frederick que seria queimado vivo. O embate se acirrou, e na manhã seguinte sobreveio o ataque. Os animais estavam fazendo a refeição matinal quando os sentinelas chegaram, correndo com a notícia de que Frederick e seus seguidores já haviam atravessado a porteira das 5 barras. Corajosamente, os bichos saíram do seu encontro, mas dessa vez não obtiveram uma vitória fácil, como a Batalha dos Estábulos. Eram 15 homens, com meia dúzia de espingardas, e abriram fogo tão logo chegaram a 50 metros. Os animais não puderam fazer frente a essa levada de balas, e a despeito dos esforços de Napoleão e Sansão para fazê-los voltar à luta, retrocederam. Muitos já estavam feridos, refugiando-se no casarão da granja, e ficaram olhando prudentemente pelo buraco. Até Napoleão estava perplexo, caminhava de um lado para o outro sem proferir palavras. Se Pinkerton e seus homens o ajudassem, ainda poderiam ganhar a parada. Um pedaço de papel por parte de Pinkerton retornou com os pombos, com as palavras "bem feito". Os homens iam botar abaixo o moinho de vento. "Impossível", exclamou Napoleão. "As paredes são grossas demais para isso. Nem em uma semana conseguirão. Coragem, camaradas." Sansão, aterrorizado, disse: "Exatamente o que eu supunha. Vocês não veem o que eles estão fazendo? Daqui a pouco vão colocar os explosivos naqueles buracos que eles estão abrindo." Um brado de vingança subiu aos ares. Sem esperar a ordem, reuniram-se como um corpo só e lançaram-se contra os inimigos. Desta vez, não fugiriam a balas cruéis caíam sobre eles, ensaraivadas. Os homens atiraram várias vezes e quando os animais os alcançaram foi aquela pancadaria, em todas as direções. Os porretes e os tacões de botas. Frederick gritou para seus homens que retirassem enquanto havia passagem, e em seguida o inimigo fugia acovardado para salvar a sua vida. Haviam vencido, mas estavam feridos e sangravam. Lentamente começaram a voltar para a granja. A vista dos camaradas mortos estirados sobre a relva comoveu alguns até as lágrimas. A força da explosão arremessara o moinho a centenas de metros. Era como se o moinho jamais tivesse existido. Ao se aproximarem do sítio, Garganta, que estava inexplicavelmente ausente da luta, veio-lhes ao encontro, sacudindo o rabinho e guichando de satisfação. "A troco de que está atirando aquela arma?" perguntou Sansão. "Vitória", respondeu o Garganta. "Vitória? Que vitória?" gritou Sansão. "Você pergunta que vitória, camarada? Mas então não expulsamos os inimigos do nosso solo sagrado da granja dos bichos? Mas eles destruíram o moinho de vento, nosso trabalho de 2 anos. O que importa? Construiremos outro moinho de vento, construiremos meia dúzia de moinhos de vento se quisermos. E agora, graças à liderança do camarada Napoleão, nós o ganhamos centímetros por centímetro. Quer dizer, ganhamos o que já era nosso", retrucou Sansão. "Essa foi a nossa vitória", insistiu Garganta. Cochearam até o pátio. As balas sobre o couro de Sansão aferroavam dolorosamente. Ele enxergava à sua frente a pesada tarefa de reconstruir o moinho de vento, e mesmo em imaginação já se atirava ao trabalho. O discurso de que Napoleão fez congratulando-se com atuações deles pareceu-lhe que, afinal das contas, havia obtido uma grande vitória. Os animais caídos na batalha tiveram funerais solenes. Napoleão havia criado uma nova comenda, a Ordem da Bandeira Verde, que conferiria a si mesmo. E em meio ao regozijo geral, o assunto das notas de dinheiro falso foi esquecido. Os porcos encontraram na adega da Casa Grande uma caixa de uísque. Naquela noite, a casa, a som de uma cantoria em que, para a surpresa de todos, se ouviam trechos de bichos da Inglaterra. Mais ou menos às 9h30 da noite, Napoleão estava usando um chapéu de coco de Jones. A festa pareceu se estender dentro da casa dos porcos. Na manhã seguinte, um silêncio profundo tomara conta da casa. Ao que parecia, nenhum porco estava de pé. Garganta, vacilante, deprimido, com os olhos embaçados e rabicho mole, e com aspecto seriamente doentio, chamou todo mundo e disse que tinha péssima notícia para dar. O camarada Napoleão estava à beira da morte. Correu o boato de que Bola de Neve afinal conseguiria envenenar a comida de Napoleão. Às 11, Garganta saiu de novo para fazer uma autoproclamação. Como o último ato sobre a terra, o camarada Napoleão expedirá o seguinte decreto: a ingestão de álcool seria punida com a morte. Já à noite, Napoleão parecia um pouco melhor e na manhã seguinte Garganta pôde anunciar sua franca recuperação. Uma semana depois, Napoleão deu ordem para que fosse arado o pequeno potreiro atrás do pomar, anteriormente destinado ao repouso dos animais aposentados. Espalhou-se que a pastagem estava cansada e necessitava de uma nova semeadura, porém, logo se soube que Napoleão pretendia semeá-la com cevada.
Certa noite, à meia-noite mais ou menos, ouviam-se um ruído de queda no pátio, ao pé da parede do fundo do grande galinheiro, na qual estavam escritos 7 mandamentos. Encontraram uma escada quebrada e em 2 pedaços e latas de tinta. Garganta, momentaneamente aturdido, jazia estatelado junto a ela. E os outros bichos não conseguiam fazer sequer ideia do que significava aquilo, exceto Benjamin. Alguns dias mais tarde, Maricota, lendo o 7º mandamento, notou. Todos pensavam que o 5º mandamento era nenhum animal beberá álcool, mas havia esquecido 2 palavras. Na realidade, o mandamento dizia: nenhum animal beberá álcool em excesso. A rachadura no casco de Sansão depois da batalha levou muito tempo para cicatrizar. Sansão recusou-se a aceitar um só dia de dispensa e fez questão de honra em não dar mostra de dor que sofria. Explicava que só tinha uma ambição: ver o moinho de vento concluído antes de se aposentar. Pensões liberais se estabeleceram para os animais idosos. Até então, nenhum bicho se aposentara, mas ultimamente o assunto vinha sendo objeto de frequentes conversas. Como o podreiro atrás do pomar foi semeado com cevada, dizia-se agora que um canto na pastagem grande seria cercado e reservado para os velhos. A pensão seria 2,5 kg de milho por dia, e no inverno 8 kg de feno, mais uma cenoura. A vida era dura e o inverno foi tão frio quanto o anterior, e a quantidade de alimento ainda menor. Novamente, foram reduzidas todas as rações, exceto a dos porcos e dos cachorros. Uma igualdade por demais rígida em matéria de rações, explicou Garganta, seria contrária ao espírito do animalismo. Lendo os dados estatísticos em sua voz aguda e rápida, provou-lhes com riqueza de detalhes que eles recebiam mais aveia, mais feno e mais do que na época de Jones, que trabalhavam muito menos, e que a água potável era melhor em qualidade, que viviam mais tempo, e que havia mais palha nas baias e nas pulgas e que as pulgas já não incomodavam tanto. Os animais acreditavam em cada palavra. Sem dúvida, antigamente fora muito pior. Gostavam de acreditar nisso. Além do mais, não é que elegiam eram escravo, ao passo que agora eram livres, e tudo isso, afinal, fazia diferença conforme Garganta sempre dizia. Enquanto isso, 4 porcas haviam dado cria quase que simultaneamente, 31 leitões ao todo, e não era difícil presumir que fossem de Napoleão. Então, logo foi proclamado que mais tarde, quando comprassem tábuas e tijolos, seria construída uma escola no jardim da casa. Por enquanto, os leitões seriam instruídos pelo próprio Napoleão na cozinha. Faziam seus exercícios no jardim e eram aconselhados a não brincar com filhotes de outros animais. Estabeleceu-se que quando um porco e outro animal se encontrassem numa trilha, o outro animal cederia a passagem, e também que os porcos, qualquer que fosse o seu grau hierárquico, teria direito a usar fitas vermelhas no rabicho aos domingos. A granja tivera um ano bem sucedido, mas faltava dinheiro. Era necessário comprar tijolos, areias, cal para a escola e economizar outra vez para a maquinária do moinho. Além disso, havia ainda necessidade de querosene para os lampiões e velas para a casa, açúcar para a mesa de Napoleão. Venderam uma meda de feno e parte da colheita de batatas, e o contrato de fornecimento de ovos foi aumentado em 600 por semana, de forma que as galinhas naquele ano mal puderam chocar o número de ovos que a mantivessem no mesmo nível. As rações, já reduzidas em dezembro, sofreram uma nova redução em fevereiro, e foram proibidos os lampiões nos estábulos a fim de economizar querosene. Os porcos, por entretanto, pareciam bastante bem, pelo menos ganhavam sempre alguns quilinhos. Uma tarde, em fim de fevereiro, correu pelo pátio proveniente da cozinha um cheiro gostoso, suculento, quentinho, como nunca os animais haviam sentido antes. Alguém disse que era cheiro de cevada cozida, mas não apareceu fervido nenhum no jantar, e no domingo seguinte foi comunicado que toda a cevada passaria a ser reservada para os porcos. Logo, transpirou a notícia de que cada porco estava recebendo diariamente a ração de meia garrafa de cerveja, sendo que Napoleão recebia meio galão e era servido na terrina da baixela de porcelana. Havia mais canções, mais discursos, mais desfiles. Napoleão determinara uma vez por semana houvesse uma coisa chamada manifestação espontânea, cuja finalidade era comemorar as lutas e o triunfo da granja dos bichos. Na hora marcada, os animais deveriam abandonar o trabalho e desfilar pelo terreno da granja, em formação militar, com os porcos à frente, depois os cavalos, depois as vacas e depois as ovelhas e por último as aves. De modo geral, porém, os bichos gostavam daquelas celebrações. Achavam confortador serem relembrados de que, afinal, não tinham patrões e todo o trabalho que enfrentavam era o seu próprio benefício. Conseguiam esquecer que estavam de barrigas vazias pelo menos o maior tempo possível. Em abril, a granja dos bichos foi proclamada república e houve necessidade de eleger o presidente. Apareceu um só candidato, Napoleão, que foi eleito por unanimidade. Na época, notificou-se a descoberta de novos documentos que revelavam mais detalhes sobre a cumplicidade de Bola de Neve com Jones. Para o partido, fora ele o verdadeiro líder das forças humanas e jogaram-se à batalha com palavras "Viva a humanidade!". Os ferimentos em suas costas, que alguns poucos bichos lembravam de ter visto, havia sido causado pelos dentes de Napoleão.
Em meio ao verão, Moisés, o corvo, reapareceu inesperadamente na granja, após uma ausência de vários anos. Continuava o mesmo, não trabalhava e contava histórias de sempre a respeito da montanha de açúcar no plano espiritual. Muitos bichos acreditavam. Suas vidas atualmente eram de fome e trabalho, raciocinava. Era justo que lhes tivesse reservado um mundo melhor, mais além. Coisa difícil de determinar era a atitude dos porcos em relação a Moisés. Eles afirmavam peremptoriamente que as histórias sobre Montanha de Açúcar não passavam de pura mentira. No entanto, deixavam-no permanecer na granja sem trabalhar e ainda por cima com direito a um copo de cerveja por dia. Depois que o casco ficou bom, Sansão trabalhou mais violentamente do que nunca. Tinha-se a impressão de que apenas a vontade o mantinha de pé. Neste momento, seus lábios formavam claramente as palavras "trabalharei mais ainda". Tere e Benjamim o aconselharam, porém, ele não deu atenção. Certa noite, no verão, correu de súbita notícia de que algo acontecera a Sansão. Ele estava caído, não conseguia levantar-se. Corria da boca um filete de sangue. Quitéria ajoelhou-se ao seu lado. "Sansão", chamou ela. "Você está bem?" "É o meu pulmão", disse ele, quase sem voz. "Não tem importância. Vocês terminarão o murinho sem mim. Já deixei bastante pedra aí. De qualquer maneira, só resta um mês de atividade mesmo." Garganta apareceu cheio de simpatia e preocupação e disse que o camarada Napoleão tomara conhecimento abaladíssimo do mal que sucedera a um dos trabalhadores mais leais da granja, e já estava tratando de enviar Sansão para tratar-se no hospital em Wellington. Durante os 2 dias seguintes, Sansão permaneceu na baia. Os porcos enviaram uma garrafa contendo um remédio cor-de-rosa encontrado no armarinho da banheira e Quitéria serviu. No dia seguinte, era a primeira vez na vida que viam Benjamim excitado. Para falar a verdade, era a primeira vez que alguém o via galopar. "Depressa, depressa, depressa!" gritou. "Venha depressa, estão levando Sansão!" Os bichos se apinharam ao redor do carroção. "Até breve, Sansão!" gritaram. "Até breve!" Foi quando Benjamim gritou: "Idiotas, idiotas! Imbecis, não vê o que está escrito ali ao lado?" Benjamim empurrou-a para o lado e leu meio ao grande silêncio. "Alfred Simmons, matador de cavalo, fabricante de cola, de Wellington. Peles e farinhas de osso, fornece para canis. Será que vocês não percebem? Vocês vão levar o Sansão para o carniceiro." O homem da boleia estalou o chicote e os cavalos saírem a trote vivos. Abandonando o pátio, os bichos correram atrás gritando com todas as forças. Quitéria tentou fazer com que suas pernas grossas galopassem e conseguissem um trotezinho. "Sansão!" gritou ela. "Sansão! Sansão! Sansão! Sansão!" berrou Quitéria desesperadamente. "Sansão, saia daí depressa, estão levando para a morte." Sansão transformaria aquela carroça num monte de lenha, mas a sua força o abandonara. Em poucos instantes, o som de batida diminuiu e morreu. Desesperados, os animais suplicaram aos 2 cavalos que puxavam o carroção para que se detivessem. "Se detenham, camaradas." Porém, os brutos, estúpidos, ignorantes demais para entender o que acontecia, limitaram-se a murchar as orelhas e apertar o passo. Sansão nunca mais foi visto. 3 dias mais tarde, chegou a notícia de que havia falecido no hospital veterinário de Wellington. A despeito de ter recebido todos os cuidados que um cavalo merece, Garganta veio dar notícia. Ele sussurrou ao ouvido que seu único pesar era morrer antes de ter terminado o moinho de vento. "Para a frente, camaradas! Viva a Granja dos Bichos! Viva o camarada Napoleão! Avante em nome da Revolução! Napoleão tem sempre razão. Essas foram as últimas palavras, camaradas", dizia Garganta aos demais bichos. Assim, Garganta gritou indignado, sacudindo o rabinho e dando pulinhos. Com certeza todos conheciam o seu amado líder, o camarada Napoleão, não? A explicação era simples. A carroça pertencera antes ao carniceiro, depois fora comprado por um cirurgião veterinário, que ainda não apagara o letreiro. Eis como se dera o engano. Garganta continuou dando-lhes detalhes sobre a câmara mortuária de Sansão e o extraordinário cuidado que recebeu e os caríssimos remédios que Napoleão mandara comprar sem olhar o preço. E assim, o próprio Napoleão apareceu no encontro do domingo seguinte e pronunciou uma singela oração em memória de Sansão. Napoleão finalizou seu discurso relembrando as 2 máximas prediletas de Sansão: "Trabalharei mais ainda. O camarada Napoleão tem sempre razão." Máximas, disse, que cada animal deveria adotar para si próprio. No dia marcado para o banquete, chegou a Wellington a carroça de um armazém e desembarcou na casa grande um engradado de madeira. Naquela noite, ouviu-se uma alta cantoria seguido de algo que parecia uma discussão violenta e que terminou cerca das 11 horas, com uma tremenda barulheira de vidros quebrados. No dia seguinte, correu uma conversa dos que os porcos haviam conseguido, não se sabia como maneira, dinheiro para adquirir outra caixa de uísque. Passaram-se anos, as estações vinham, passavam e a curta vida dos bichos se consumiam. O tempo chegou em que ninguém mais se lembrava de antes da Revolução, com exceção Quitéria, Benjamim e o corvo Moisés e alguns dos porcos. Maricota morreu
Ferrabras, Lulu e Catavento morreram. Jones também morreu num asilo de alcoólatras na outra cidade. Bola de Neve foi esquecido. Sansão também. Quitéria era agora uma égua velha, corpulenta e com os olhos atacados pela catarata. Já ultrapassara 2 anos da idade de aposentadoria. Aquela história de reservar um espaço de campo para os animais idosos não era mais nem mencionada. Napoleão tornara-se um cachaço madurão de uns 55 quilos. Garganta estava tão gordo que mal conseguia abrir os olhos. Agora existiam muito mais criaturas nas granjas, embora o índice de crescimento não fosse aquele que esperavam nos primeiros anos. Haviam nascido muitos animais para os quais a revolução não passava de uma obscura tradição transmitida verbalmente. Aceitavam tudo o que lhes eram dito a respeito da revolução e dos princípios do animalismo, especialmente por Quitéria, a quem se dedicava um respeito filial. Mas era duvidoso que entendesse lá grande coisa. A granja prosperava e estava mais bem organizada. Fora até aumentada pela compra de 2 tratos de terra. Observe que após a Segunda Guerra Mundial, a República Bálticas, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, parte da Polônia e a região de Bessarábia, da Romênia, foram anexadas à União Soviética, sem mencionar a influência sobre os territórios da Hungria, Bulgária e Tchecoslováquia. O moinho de vento, afinal, fora construído com êxito e a granja possuía uma debulhadeira e um elevador de feno próprio, construções novas que haviam erguido. O moinho de vento, entretanto, não era usado para gerar energia elétrica. Usavam-no para moer cereais, coisas que davam bom dinheiro. Os animais estavam de braços com a construção de outro moinho de vento. Mas aquele luxo que Bola de Neve lhes falara certa vez, baías com luz elétrica, água quente e fria, na semana dos 3 dias de trabalho apenas, não se falavam mais. Napoleão denunciara tais ideias como contrárias aos princípios do animalismo, e os animais da granja não eram dignos das mesmas regalias que os cães e os porcos, pois a igualdade entre os animais era por castas políticas, apenas os pobres eram tratados com o peso da ideologia do animalismo. De certa maneira, parecia como se a granja tivesse tornado rica sem que nenhum animal tivesse se enriquecido, exceto, é claro, os porcos e os cachorros. Tentando explicar, Garganta dizia que os porcos expendiam diariamente de enormes esforços com coisas misteriosas chamadas de arquivos, relatórios, minutas e memorandos. Era tudo da mais alta importância para o bem-estar da granja, dizia Garganta. A verdade é que nem os porcos nem os cachorros produziam uma só grama de alimento com seu trabalho. Quanto aos outros, a sua vida, ao que sabiam, continuava a mesma. Geralmente andavam com fome, dormiam em camas de palha, bebiam água do açude e trabalhavam no campo. No inverno, sofria com frio, no verão, com as moscas. Porém, nada havia com que estabelecer comparação. Não tinha em que se basear, exceto as estatísticas de Garganta, que invariavelmente provavam estar tudo cada vez melhor. Se tinham fome, não era por alimentarem alguns tirânicos seres humanos. Se trabalhavam arduamente, pelo menos trabalhavam por seu próprio benefício. Nenhuma criatura dentre eles andava sobre 2 pernas. Nenhuma criatura era dona da outra. Certo dia, no início do verão, Garganta mandou que as ovelhas o seguissem e levou-as para o campo situado nos confins da granja. As ovelhas passaram o dia inteiro roendo as brotações. Sob a supervisão de Garganta, à noite ele regressou à granja, mas, como disse às ovelhas que permaneceram lá, terminariam ficando a semana toda. Garganta passava com elas a maior parte do dia, estava ensinando-lhe uma nova canção para a qual precisava de certo sigilo. Até que um belo dia, os animais incrédulos não acreditavam no que tinham visto, um porco caminhando sobre 2 patas traseiras. Momentos depois, saiu pela porta da casa uma comprida coluna de porcos, todos caminhando sobre a pata de trás. 1 ou 2 até meio desequilibrado e dando a impressão de que apreciavam o apoio de uma bengala. E então emergiu Napoleão majestosamente, desempenado, largando olhares arrogantes para os lados, com os cachorros brincando à sua volta. Trazia nas mãos um chicote. Houve um silêncio mortal arraigado após tantos anos, de nunca se queixarem, nunca criticarem, pouco importava o que sucedesse. Poderiam lançar uma palavra de protesto. As ovelhas em uníssono estrondaram num espetacular balido. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Para Quitéria, seus olhos pareciam encobertos mais do que nunca. Sem dizer uma palavra, ela puxou Benjamin pela crina, levando até o fundo do celeiro. Os 7 mandamentos são os mesmos de sempre, Benjamin? Perguntou a velha Quitéria. Pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar a sua norma, e leu para ela o que estava escrito na parede. Nada havia agora, senão um único mandamento dizendo: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Depois disso, não foi de se estranhar que no dia seguinte os porcos que supervisionavam o trabalho da granja andassem com chicotes nas patas. Nem de estranharam em saber que os porcos haviam comprado um aparelho de rádio e que estavam tentando a instalação de um telefone e de assinatura de jornais e revistas. Não estranharam quando Napoleão foi passear no jardim de casa com um cachimbo na mão, nem quando os porcos se senhoraram-se das roupas do Sr. Jones e passaram a usá-las, sendo que Napoleão apresentou-se vestido com um casaco negro com calças de caçador e perneiras de couro.
enquanto a sua porca favorita surgia com o vestido de seda da senhora Jones usada aos domingos. Uma semana mais tarde, após o meio-dia, apareceram numerosos carretes subindo rumo à granja. Uma representação de granjeiros vizinhos foram convidados a realizar uma visita de inspeção. Os bichos estavam limpando a lavoura de nabos, trabalhando diligentemente, mal levantando o olhar para o chão, sem saber a quem temer mais, se os porcos ou se os visitantes humanos. Naquela noite, altas risadas e cantorias chegaram da casa. Lá pelas tantas, ante o som das vozes misturadas, os bichos encheram-se de curiosidade. O que estaria acontecendo lá dentro? Quitera então podia ouvir desconsolados humanos fazendo um brinde a Napoleão e dizendo: julgavam poder afirmar que os animais inferiores da granja do bicho trabalhavam mais e recebiam menos comida do que quaisquer outros animais do condado. Para falar a verdade, ele e seus companheiros de visita haviam visto naquele dia muita coisa que pretendiam introduzir imediatamente em suas granjas. Se o senhor tem que lutar contra os seus animais inferiores, nós temos nossas classes inferiores. Este Bourmont causou uma sensação na mesa, e o Sr. Pilkington novamente felicitou os porcos pelas baixas rações, pelas muitas horas de trabalho e pela ausência geral de tolerância que observara na granja dos bichos. Quando as felicitações acabaram, Napoleão, que permanecera de pé, disse que iria também proferir algumas palavras. Ele começou lembrando que havia algo de subversivo e mesmo de revolucionário nos pontos de vista de seus companheiros no início. Tinha passado por desejosos de fomentar a rebelião entre os animais das grandes vizinhas. Não poderia estar mais longe da verdade. Seu único desejo agora, como no passado, era viver em paz e gozando das relações normais com os seus vizinhos. Aquela granja, que ele tinha a honra de governar, acrescentou, era um empreendimento cooperativo. As escrituras que estavam em seu poder confiavam a posse de todos os porcos. Até aquele momento, os bichos haviam conservado o hábito imbecil de dirigir-se uns aos outros pela alcunha de camaradas, mas isso iria acabar. Existirá também o costume insólito, cuja origem era desconhecida, de marchar aos domingos desfilando frente à caveira de porcos pregada num poste. Isso também ia acabar, e a caveira já foi enterrada. A denominação Granja dos Bichos foi abolida. A partir daquele momento, a granja voltaria a ser conhecida como a Granja do Solar, que, aliás, parecia-lhes era o seu nome correto e original. As criaturas que de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para o porco, e de um porco para um homem outra vez, mas já se tornara impossível distinguir quem era homem e quem era porco. E assim, a revolução se iniciou contra o homem, com todos os animais supostamente iguais, e foi se mostrando um jogo político totalitário. E a corrupção e o interesse das classes responsáveis de se manter os bichos simplórios marchando em busca de um ideal de melhoria de vida contra o inimigo opressor tornaram-se ainda mais cruéis do que os seus antecessores, doutrinando a nova geração para um novo comportamento compassivo e reacionário, amedrontada pelo poder bélico nas mãos de porcos que controlavam seus cães por meio de regalias e vantagens sobre a população em geral da granja. A Revolução dos Bichos é um livro muito divertido de se ler e traz uma importante reflexão, não apenas em relação ao comunismo, mas em relação a toda forma de ideologia totalitária. É possível ver este mesmo enredo na Alemanha nazista, na Itália fascista, assim como na China, na Coreia do Norte, em Cuba e em países como Venezuela, Peru e, em certos aspectos, na própria Argentina, e muitos conceitos temerariamente soam familiar para nós brasileiros, tanto de um lado quanto de outro. Eis que os discursos são igualmente promessas atraentes às ovelhas que gritam aos quatro ventos de forma barulhenta e ruidosa algo parecido como quatro patas bom, duas pernas melhor. Cada um com seu método e público, que se degladiam ferozmente, cegam-se pelas mazelas de cada um de seus Napoleões de direita e Napoleões de esquerda, seguido de uma estrutura política desacreditada e viciada, que pende para o lado de qual o poder mais favorece, de qual o vento sopra. Enquanto nós, simplórios Sansões e Quitérias, assistimos aos gargantas que são as concessões televisivas e de informações, narrar a história de forma que o Napoleão da vez deseja que seja narrado, reproduzindo tudo para as conversas com os amigos e familiares, sempre disposto a brandar: trabalharei mais ainda, meu Napoleão sabe o que faz. Alguns se acham bom demais para se misturar à política, levando a vida como Benjamin, fingindo ser melhor do que os outros animais, por mentir a si mesmo de que é entendido na manipulação de massa dos pretensos Napoleões, e encontra neste pensamento conforto, padecendo da mesma fome e frio que os demais. Quantos não são tão piores do que os pombos e os cachorros? Que um simples agrado, um simples regalia e benefícios à força do Estado é capaz de comprar o silêncio e a amizade de gordos burocratas condecorados. Quantos não militam em comitês de todos os tipos de ideologia acusando, mentindo e propagando que seu político amado está correto? Como tem sido nossos corvos Moisés, ora defendendo valores religiosos em prol do liberalismo econômico, ora em prol de pautas do socialismo, lançando-se o doce discurso para as máximas de que lá no final da vida há uma doce montanha de açúcar. Ora,
servindo a Jones, ora servindo aos porcos, uma simbiose perfeita entre a religião e as ideias totalitárias. E quanto não são os gatos à espreita financiando campanhas eleitorais, impondo políticas, exigindo silêncio do Estado brasileiro, enquanto faz o crime e de organizações criminosas um lucrativo negócio. E como a relação entre o crime organizado e o Estado tem encontrado cada vez mais afinidade neste país, uma mão lavando a outra. Talvez seja eu próprio um Benjamin falando para você de forma descrente, buscando entender como ficaria este mundo meio caótico para que possa proporcionar o melhor sustento para minha família. Diga aí nos comentários qual o seu sentimento após ler A Revolução dos Bichos. Não precisa ofender ninguém, mas é bom um debate sobre o assunto. Obviamente, o livro é uma sátira de um evento histórico, mas há muito o que retirar daí. Você não acha? Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.